Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez aqui no estudo da Constituição, dicas de última hora para o concurso da Assembleia Legislativa. Estou com minha Constituição em mãos, depois de muitos problemas de atualizações aí no site da Assembleia Legislativa, estou com ela aqui em mãos para trazer mais alguns bizus para você aí que está começando a estudar agora, atrasadão, ou que você que está revisando. Eu falo com absoluta certeza, eu até brinco às vezes que algumas dicas aqui que nós damos, elas são tão pontuais que eu brinco, né? Que falo assim, nem precisa assistir às nossas aulas, somente a aula de revisão. Eu brincava sempre assim no cursinho, que ali saíam dos diversos cursos que existem, saem diversas questões, porque nós professores, nós fazemos o levantamento, o mapeamento, as estatísticas e estudamos a banca, né, como ela cobra de uma forma ou de outra determinada questão, perfeito? Um determinado concurso, perfeito? Então vamos lá, vamos estudar aqui, começando com o artigo 17. Eu quero que vocês prestem muita atenção a esses artigos aqui da Constituição do Estado. Vou pegar aqui minha Constituição, vou abrir lá, artigo 17, né, que fala sobre os bens imóveis aí, na questão da alienação de bens imóveis. Eu quero que vocês prestem muita atenção também aos artigos 18, 19 e 20, que falam sobre as competências. Acredito que vai sair uma questãozinha aqui destes artigos, perfeito? Principalmente, eu pontuei aqui alguns incisos, né? Mas obviamente eu quero que vocês prestem atenção a todos os artigos, né? Já citei aí como é que funciona o joguinho das tirinhas para vocês memorizarem todas as competências, sejam elas dos estados, do estado e dos municípios e também do estado concorrentemente com a União. Não é difícil, perfeito? Se a gente utilizar a técnica das tirinhas, a gente consegue matar essa questão aí, essas competências, perfeito? Mas preste atenção principalmente a esses incisos aqui citados, perfeito? Deixa eu só pegar aqui uma caneta vermelha para a gente continuar, Tem o seguinte, vamos lá, temos o seguinte, deixa eu pegar aqui, pronto, caneta preta. Olha só, nós temos aqui na Constituição do Estado, nós temos o seguinte, ó, se você for lá para o artigo 21, dando um salto aí, alguns esquecem que existe essa regra, artigo 21, inciso número 2. Inciso número 1, ele fala que o prefeito e o vice-prefeito, eles têm o mandato de 4 anos, perfeito? De 4 anos, show de bola. E no inciso número 2, ele fala o seguinte, ó, que a eleição, né, igual a eleição ali, ó, do presidente, né, do governador também, só que obviamente em períodos diferentes, né? Olha só, eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro, beleza, do ano anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, perfeito. Observando o artigo 77 da Constituição Federal, no caso de municípios com mais de 200 mil, olha só o que ele fala, eleitores. Então essa regra do artigo 77 da Constituição Federal é a regra de quê? Do segundo turno. Nem todos os municípios terão segundo turno. Nós somente teremos o segundo turno naqueles municípios com mais de 200 mil, não é habitantes, é eleitores, perfeito? Então, nós temos, por exemplo, um município com 500 mil, certo? 500 mil habitantes, né? Mas desses 500 mil só temos 100 mil habitantes. Nós teremos segundo turno? Não, porque nós somente teremos se esse município de 500 mil habitantes, ele tiver mais de 200 mil eleitores. Perfeito? Então fica ligado aí neste bizu feroz. Então existem diversos municípios no Brasil em que nós não teremos segundo turno não. Beleza? Deixa eu afastar aqui um pouquinho para chegar aqui. Olha só, nós temos aqui no Iniciativa Popular.
iniciativa popular, nós estamos lá no artigo 21, inciso 13. Iniciativa popular nada mais é que é o povo, né, iniciando um determinado projeto de lei. Vocês sabem muito bem que existem as leis, temos a iniciativa das leis, perfeito? Vamos imaginar que isso aqui seja uma lei, ok? E aí diversas pessoas, autoridades podem iniciar esses projetos de lei, perfeito? E aí temos os cidadãos podendo dar o start, o início aí aos projetos de lei. Então temos iniciativa popular aqui de projetos de lei municipal, perfeito? Ou de interesse dos municípios, dos estados não, municípios, das cidades, dos distritos, olha só que interessante, dos distritos, olha só, iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, de bairros e da cidade, através de manifestação de pelo menos, ou seja, no mínimo, 5% do eleitorado. Então preste muita atenção a esses números que estão aparecendo aqui em nosso quadro, pois eles podem ser muito importantes para a nossa prova. Beleza? Show de bola? Continuando. Olha só. Nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos o seguinte, que em relação às contas do prefeito, nós estamos em um estado republicano, e que há uma característica dele que é a prestação. Os governantes, vamos dizer assim, eles devem prestar contas aos cidadãos, ao povo daquele estado. E não é diferente aqui no âmbito dos municípios. O presidente deve, o governador deve, e no município o prefeito também deve prestar contas. E olha só que interessante aqui no artigo 22, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Olha só, vamos começar aqui pelas contas dos municípios. Temos as contas dos prefeitos e as contas dos municípios. Olha só que interessante. Nós temos o seguinte, que no parágrafo 3º, vou colocar aqui, 22, parágrafo 3º, certo? Nós temos que as contas dos municípios ficam durante 60 dias por ano, perfeito? Aqui, barra ano, ficam o quê? À disposição de qualquer contribuinte. À disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual pode questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Então, as contas dos municípios, deixa eu só corrigir aqui que eu passei a mão em cima aqui, fiquei batendo e nem vi, tá? As contas dos municípios devem ficar disponíveis para aqueles que queiram acessá-las, né, examiná-las, apreciá-las, perfeito? No prazo de 60 dias por ano. Já as contas dos prefeitos, os prefeitos eles devem prestar contas, né? E aí nós temos, para as contas dos prefeitos, um parecer do Tribunal de Contas do Estado. É o Tribunal de Contas do Estado que vai dar esse suporte aí para análise das contas do Estado, ou melhor, dos prefeitos. Contas dos prefeitos. Tribunal de Contas do Estado. Perfeito? E aí nós temos o seguinte, que esse Tribunal de Contas ele vai elaborar um determinado parecer que vai ser enviado à Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal pode aprovar ou não. Olha só que interessante, parágrafo 2º agora, do 22. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixa de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então fica ligado aí nessa rejeição do parecer do Tribunal de Contas a respeito das contas dos prefeitos. Beleza? Fica ligado aí e copia o quadro. Tire print, enfim. Quero falar para vocês também aqui, não coloquei aqui no quadro, mas quero que vocês leiam o artigo 24, né, sobre parágrafo 1º e parágrafo 2º, sobre a criação de distritos. Né? O que nós precisamos
de que nós precisamos para essa criação de um distrito no âmbito do município, né? Distritos municipais, perfeito? Então, artigo 24, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Beleza? Show de bola. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui para informar para vocês. Interessante também o artigo 25, uma leitura bem tranquila, né, que é a possibilidade de o Estado intervir nos municípios. Então temos aí o artigo 25 por completo. É interessante que a gente saiba, é uma questãozinha muito interessante que vem sendo cobrada aí no âmbito da Constituição Federal. Lá seria a intervenção da União. Aqui na Constituição do Estado nós temos a intervenção do Estado nos municípios, beleza? Então fica ligado aí também nesse artigo 25, ok? Finalizamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem e compartilhem nossos vídeos. Essas ações, elas realmente são muito importantes para nós. No próximo vídeo vamos falar sobre regimento interno e no próximo vídeo da Constituição nós vamos falar um pouco sobre a administração pública, tópico muito tranquilo aqui, vamos filtrar as melhores informações. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.